pessoal, vamos dar continuidade nas nossas apresentações. Agora a gente vai ter uma apresentação da professora Cassiana Carolina Montagner Raimundo. Ela possui bacharel em Química pela Unicamp, mestrado em Química Analítica e doutorado em Ciências também pela Unicamp, e pós-doc em Ecotoxicologia Aquática pela Faculdade de Tecnologia da Unicamp. E atualmente ela é professora e pesquisadora do Departamento de Química Analítica do IQ Unicamp. Imagina. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, mostrando um pouquinho das nossas pesquisas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Hoje, eu coloquei aqui, nós vamos falar de novo sobre a contaminação. A palestra que me antecedeu foi excelente. Eu acho que, eu até estava comentando ali com os meus colegas, que eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais de lenha na fogueira. Muitas das coisas, assim, eu já vou, vocês já foram, foi abordada agorinha mesmo, então eu acho que a gente vai acabar passando. Mas o objetivo da minha apresentação é falar agora de um tipo de contaminação de água, mais sutil, e que talvez não, que lógico a gente já acabou de ver que ainda não é prioridade nos projetos de tratamento de água e esgoto, mas que tem sim as suas consequências, e eu vou mostrar um pouquinho dos resultados da experiência que nosso laboratório tem nessa área. Eu trabalho nessa temática já tem um pouquinho mais de 10 anos, e venho acompanhando a evolução, até inclusive do interesse da sociedade, das concessionárias de água, com relação a essa temática, mas a gente sabe que ainda muito pouco foi feito para melhorar, né? Então, eu intitulei aqui a minha apresentação de hoje, devemos nos preocupar com a presença de contaminantes emergentes nas águas do Brasil? O que sabemos? Então, eu vou começar fazendo um overview geral, para quem nunca ouviu falar disso, mas de uma maneira bem rápida, e depois eu vou mostrar os resultados que a gente já que a gente teve no laboratório, um resumão desses últimos 10 anos de pesquisa. Vou me acostumar com a passagem. Bom, os contaminantes emergentes são vários microcontaminantes que foram abordados, que foram citados até na palestra que me antecedeu. Então, são de diferentes classes, várias delas, e eles estão relacionados com a nossa qualidade de vida atualmente, o nosso estilo de vida moderno. Claro que muitos são moléculas novas, que veio para aumentar a expectativa de vida, para melhorar a qualidade de vida, mas que não houve uma preocupação, ou não há uma preocupação com o destino final dele, né? De alguma maneira isso vai para o ambiente, e quais são os riscos associados a essa exposição, a esse estoque aí, se é grande, se é pequeno, dependendo de cada composto. Então, para ser bem geral, né, existem várias classes, existem muitos compostos que são de uso humano e, por isso, enriquecem o nosso esgoto doméstico. Existem os de uso industrial e existem os de uso agrícola e de uso veterinário. E cada um tem a sua particularidade, inclusive considerando as características físico-químicas e de uso de cada composto. Dentre os contaminantes emergentes, eu gosto de chamar atenção para isso, há um grupo de compostos, um grupo relativamente grande, eu estou falando de milhares de substâncias consideradas contaminantes emergentes. Na verdade, um composto é considerado um contaminante emergente quando ele não é legislado e que existem dados que comprovem a ocorrência dele em alguns dos compartimentos ambientais. Aqui eu vou focar nas matrizes aquáticas, e que, devido há indícios de um potencial efeito que ele possa causar na biota aquática ou no homem. Enquanto não houver comprovação ou estudos suficientes
que viabilizem a estimativa de um valor seguro para esse composto, e que esse valor seguro entre numa legislação, ele é para nós considerado um contaminante emergente, ou um contaminante de preocupação emergente. Então, se eu tiver dados suficientes que comprovem que ele está no ambiente em concentrações maiores do que os ensaios biológicos e ecotoxicológicos me mostraram que seja um valor seguro para aquela substância, e eu consigo, depois de um imenso processo burocrático, colocar esse composto como um parâmetro numa legislação vigente, seja para água potável, seja num CONAMA, por exemplo, aqui no Brasil, então ele deixa de ser um emergente e passa a ser um composto legislado. Ou então, pode acontecer também de os dados ecotoxicológicos me mostrar que não há riscos com relação à exposição que se tem dados na literatura frente a esse composto. Então, também eu posso deixar de classificá-lo como um contaminante emergente. Mas, dentre o grande universo dos contaminantes de preocupação emergente, existem muitos deles, que são considerados compostos interferentes endócrinos, que nada mais é do que compostos que possuem a capacidade de alterar alguma função do sistema endócrino. Então, um composto interferente endócrino pode ser um contaminante emergente, mas nem todos os contaminantes emergentes são interferentes endócrinos. Eles podem agir causando efeito por outra via que não é essa de ação no sistema endócrino. E eu gosto de destacar isso porque muita gente confunde uma coisa com a outra. Alguns estudos relacionados aos efeitos provocados pelos interferentes endócrinos, que acabaram sendo, dentre os emergentes, o que mais tem chamado a atenção da comunidade científica em geral, que nós podemos destacar que já estão bem descritos na literatura, para a biota aquática, é a feminização de peixes, alterações no desenvolvimento de moluscos e anfíbios, deformidade no sistema reprodutivo de roedores, disfunções nos metabolismos de hormônios de dáfnias, decréscimo na fertilidade de aves, entre outros, que em geral estão relacionados com as funções de reprodução dos animais. Isso porque esses efeitos, quando diagnosticados, eles são causados via exposição crônica. Então, é muito difícil a gente obter uma relação direta causa e efeito, como em casos de contaminação aguda, por exemplo. Portanto, fica um pouco mais complexo os estudos, inclusive para estabelecer valores seguros que possam, de alguma maneira, ser inseridos em alguma legislação, seja no Brasil ou em algum outro país. Para o homem, alguns indícios, algumas evidências que já têm sido associados às vezes não é nem diretamente aos interferentes endócrinos, mas ao nosso estilo de vida moderno e, consequentemente, à exposição a esses compostos, que já estão relatados na literatura, a antecipação da idade da menarca, o aumento na incidência de câncer de mama, a potencialização do desenvolvimento precoce do cérebro, a deterioração da qualidade do sêmen e a obesidade são uma das evidências que mais estão descritas na literatura, que estão relacionadas com a nossa exposição, não só via água de bebê, mas do nosso dia a dia, certo? Frente ao que a gente considera um interferente endócrino, que pode ser um hormônio natural ou sintético, pode ser um fármaco, pode ser um pesticida, enfim, ele aí tem diversos usos, né? Pode ser de diversas classes também. E aí, quando eu me refiro a matrizes aquáticas, o foco do nosso trabalho foi a tentar abordar, então, no início das pesquisas, essas pesquisas elas têm um pouquinho mais de 20 anos, assim, que começaram a ser mais estudadas. No início, as pessoas queriam saber o que tinha,
qual era a exposição, que tipo de exposição era essa. Então, houve uma busca por ferramentas analíticas que proporcionassem aos investigadores enxergar concentrações de diferentes compostos em diferentes matrizes. Então, no início, se usava o que tinha no laboratório de ferramentas de instrumentação analítica. Depois, o avanço na cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, foi possível obter uma ferramenta com sensibilidade adequada ou que pudesse, na verdade, favorecer inúmeras outras pesquisas de estudos de ocorrência desses compostos, porque os efeitos eles são causados via exposição crônica e em concentrações extremamente baixas. Então, eu estou falando aqui de compostos que estão presentes na ordem de nanograma por litro ou menos. Quando tem micrograma por litro de um contaminante, eu já falo, para mim, já é um caminhão. Tem muita coisa, certo? Então, é preciso ter. Então, isso custa, né? Então, é preciso ter o custo da pesquisa também não é barato, e isso foi melhorando, né? Assim, as pesquisas foram crescendo ao longo dos 10, 20 anos que Então, eu estou me referindo a esgoto, eu estou me referindo a rios, mananciais, águas salobras e, por fim, a água tratada. Eu chamo aqui água tratada. Eu estou me referindo à nossa água potável. Mas, como foi bem dito na palestra que me antecedeu, a gente sabe que, principalmente ao enxergar, ao interpretar os resultados das nossas pesquisas, a gente consegue prever que é uma água que atende à portaria 2914, mas que pode oferecer riscos. Então, eu prefiro não... Eu já me habituei a não chamá-la de potável, mas eu estou me referindo às águas tratadas, certo? E aí, como bem foi dito, né, existem... Ao estudar esses compostos, é mais fácil classificá-los se são contaminantes de origem antrópica, e aí a gente bem sabe que pode passar por uma estação de tratamento de esgoto. E como eu estou falando de diferentes compostos, as características físico-químicas vão me mostrar quais são os principais destinos de cada classe. Então, é importante a gente conhecer o que é que a gente está procurando nos diferentes matrizes, né? E a gente bem sabe, como também foi colocado, no Brasil temos essa particularidade de que o esgoto é lançado diretamente nos corpos d'água superficiais, e aí compromete muito, como bem foi dito, a água que é destinada ao consumo humano. Visto isso, é muito, para nós, que já temos trabalhado com isso há cerca de 10 anos, essa coisa de que a bacia hoje reflete o uso e ocupação da região em que ela está inserida, certo? E isso é facilmente identificado quando a gente faz um screening dos contaminantes que estão presentes nas águas de beber, ou na água de abastecimento público, ou mesmo no manancial de cada região. Se são compostos de origem industrial, e aí são lançados, né, os efluentes diretamente nas águas superficiais, ou os pesticidas. Então, é muito fácil para nós identificarmos concentrações maiores de pesticidas em regiões agrícolas, ou então de compostos de origem industrial e doméstica em regiões com um densamento populacional um pouco maior. Que mais? O agravante, principalmente quando eu destaco isso em trabalhos que a gente apresenta fora aqui do Brasil, são esses dois mapas, né? Ou então, quando eu estou explicando isso para as crianças do colégio, nós temos uma densidade populacional extremamente grande na região sul e sudeste, e é justamente onde tem escassez hídrica, né? Então, aqui na região sul e sudeste, nós temos muita gente e pouca água, enquanto que na região norte nós temos muita água e pouca gente. E isso também reflete nos resultados das nossas pesquisas, é óbvio. E por isso que o Estado de São Paulo, para nós, é um cenário
dos mais críticos para ser estudado, porque é muito mais fácil, quando nós estamos fazendo uma avaliação de risco, por exemplo, a gente estudar um cenário mais crítico e depois extrapolar para um cenário menos crítico do que fazer o inverso. Então, se eu estou estudando, como tem um aluno desenvolvendo lá no nosso laboratório, os pesticidas específicos da cana-de-açúcar. Ok, nós temos cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, muito próximo aqui da nossa região, mas o ponto de coleta dele foi justamente na região norte do estado, onde estão os maiores cultivos de cana-de-açúcar. Então, se os rios dessa região estão impactados, é fácil de extrapolar para regiões onde tem um cultivo ou a quantidade de cultivo de cana é menor. Então, é isso que eu queria dizer. Então, mesmo que ele tenha que andar 1.000 quilômetros para fazer essa coleta, a gente prefere é importante trabalharmos com regiões representativas do cenário que a gente está querendo estudar, certo? Para poder ter dados relevantes para discutir uma avaliação de risco e poder extrapolar depois para, não digo para o Brasil inteiro, porque a gente sabe que há diferenças significativas em condições de saneamento e de vida de cada região, mas dá para extrapolar para uma área um pouco maior.